pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia, esse é o Denis, nós somos do Entre Parques BR e juntos em 2021 a gente saiu para fazer uma expedição pelos 74 parques nacionais brasileiros. Nesse vídeo, um terceiro de uma série, a gente está falando sobre o Parque Nacional do Iguaçu, que foi o 21º parque que a gente visitou na nossa expedição, o último dos 13 parques nacionais que ficam na região sul e o segundo parque nacional criado no Brasil. Bom, e aqui a gente vai falar então um pouco da parte mais seca, né? Algumas trilhas que estão fora ali da principal entrada que está em Foz do Iguaçu, né? Antes de falar disso, acho que uma coisa importante, né, Lê? A gente não sabia quando a gente chegou lá, tá? Ó que a gente pesquisa, hein? A gente pesquisa sobre o parque, fala, tal. A gente não sabia exatamente, sabia de alguns outros lugares, mas não sabia desses três, né? Onde a gente foi, ali em Céu Azul, Serranópolis do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu, né? A recomendação que a gente dá é sempre a seguinte: quando você vai num parque nacional, geralmente as informações elas aparecem quando você chega, né? Então é importante ter tempo disponível para poder fazer essas coisas, né? A mais, porque tem surpresas positivas que aparecem. E aqui no Iguaçu, quem, enfim, quiser a outra dica, assim, dá para fazer um roteiro, dá para passar uma semana, 10 dias visitando o entorno e o interior do Parque Nacional do Iguaçu. Se alguém quiser mais dica, também pede pra gente que a gente dá mais detalhes, né? Ou pode também acessar o nosso site, que é onde a gente tem as informações mais detalhadas, né? O entreparquesbr.com.br. /parques, que é onde tem o blog. Bom, então a gente vai falar de 3 lugares onde a gente foi. Eu vou começar aqui em Serranópolis do Iguaçu. Em Serranópolis do Iguaçu tem a Trilha da Onça, né? Contar um pouquinho do histórico. De Serranópolis do Iguaçu passava uma estrada que se chamava Estrada do Colono. Ela cruzava por 18 quilômetros de um lado do parque, a parte mais norte ou central do parque, até o rio Iguaçu, onde tinha uma balsa que cortava isso tudo ali com Capanema. Era uma estrada em que passava muita gente, mas ela era usada muito para contrabando, ela era usada para passar drogas e tudo mais. E quando foi pleiteado que o Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu, fosse uma beleza natural reconhecida pela Unesco, a Unesco falou: beleza, a gente reconhece, mas não pode ter estrada cortando, porque não faz sentido. Então tem uma estrada que dá a volta no parque, existe essa estrada, grande parte dela é muito boa, tem uma parte que precisa ser duplicada ali, mas então a pressão é em duplicar essa estrada, né, que passa ali perto de Cascavel, para que acelere essa volta toda, né? Mas passar uma estrada no parque não é mais uma realidade, não é mais uma necessidade, inclusive, né? Mas Serranópolis do Iguaçu, assim como Capanema, ficaram com essa visão de: poxa, eu perdi, porque passava muita gente aqui, tinha um comércio e tudo mais. E sim, né, foi um custo para essas cidades, mas foi muito ganho, porque para a sociedade inteira a gente reduziu a passagem ali de contrabando de drogas, né? Isso, e fora todas as entradas que poderiam ter no parque para uma eventual caça. A gente já vê, né, olhos vistos em lugares onde passa uma estrada, começa a ramificar. Isso é natural, isso acontece. Então, quando não tem uma estrada ali passando, você evita que ramifique e comece a ter roubo de madeira, caça, atividades ilegais. Bom, a gente está em Serranópolis do Iguaçu, a gente está visitando esse parque muito além das cataratas. Esse Serranópolis tem uma importância muito grande e tem uma trilha aqui que a gente está fazendo de bicicleta, que é a Trilha da Onça. Essa trilha foi aberta por um casal de ciclistas, depois a gente fala deles. E olha que interessante onde a gente está. É um lugar onde os caçadores, antes da trilha existir, usavam para caçar animais, né? E aqui chama de saleiro. Então, como é que funcionava? Aqui era colocado sal, né? Porque os animais, assim como o gado, que a gente já sabe que vão atrás de sal, eles precisam do cloreto de sódio. A gente aprendeu que com a chuva, então, isso aqui caía e os animais iam lambendo aqui. Então, olha como ficou aqui, né? Dos animais que iam lambendo o sal aqui no chão, né? E enquanto isso, os caçadores vinham
Eles não vêm mais. Vinham aqui, esses pregos já estavam aqui, né? Subiam e atiravam. Aí você fala assim, bom, hobby, né? Mas, pô, é crueldade isso aqui é uma covardia, né? Você sabe o que está acontecendo, então não é uma caça de hobby, não é uma caça esportiva. Isso é uma caça cruel, né? Enfim, todas as caças podem ter os seus parâmetros, mas isso aqui é muito cruel. E é interessante aqui, justo para a gente entender, a gente nunca tinha estado num lugar desses onde a gente via como é que as coisas funcionavam aqui e funcionam em outros lugares. É importante a gente saber para que a gente saiba o que é uma caça, efetivamente, como é que ela acontece, quais são os impactos e essa covardia toda, né? E é por isso que é tão importante ter gente usando as trilhas, né? Porque quanto mais gente visita o parque, mais conservação você vai ter, mais gente de olho usando de uma forma sustentável, enfim, um real ecoturismo. Isso aí. Hoje não tem caçador aqui nessa trilha, pelo menos. Em Serranópolis, então, uma forma bem bacana que foi encontrada foi por um casal, que é o Mauri e a Kátia. Eles são ciclistas e eles, então, conversando com o pessoal do parque, eles falaram, poxa, vamos abrir uma trilha aqui, uma trilha que vá não tão dentro do parque, né, porque acaba sendo uma área que precisa de uma proteção maior, mas uma trilha que percorra ali quase que o perímetro dentrinho, assim, do parque, né, em que as pessoas possam efetivamente conhecer, passear, né, se apropriar do parque. Então, eles mesmos tiveram a ideia, conversaram com o ICMBio, com tantas outras pessoas, e eles mesmos foram lá e fizeram essa trilha. Com o auxílio do pessoal do parque. Do parque, né? Isso. E aí com o auxílio do pessoal do projeto Onças do Iguaçu, Sim. né? Porque também, quando eles começaram a fazer essa trilha, eles se depararam, a primeira coisa, com um saleiro. O pessoal também do Onças do Iguaçu se aproximou bastante e está ajudando a divulgar essa trilha, porque é uma alternativa, não só o que tinha essa estrada do colono, que se chamava, né, que ligava para um lado para o outro, e que tem esse sentimento de perda, que está sendo recuperado por conta do maior turismo, mas à medida que você tem mais turismo, ali é bastante cicloturismo, né, mas também dá para fazer a pé, é uma delícia a trilha, os caçadores vão embora, pelo menos dessa área, né? Então, podem ir para outro lugar, mas a gente vê histórias de gente que desistiu de caçar. Pô, ficou difícil demais, né? E é ótimo, porque realmente não é um esporte, né? Não dá para ser reconhecido como um esporte. Caçar um animal não é um esporte. Mas vamos pro lado positivo, então, né? É uma trilha, ela tem 11 quilômetros, né, Lê? 11 quilômetros. Ela vai beirando o parque, umas horas mais por dentro, umas horas mais por fora. Tem uma interpretação ambiental, que são as placas, né, que indicam o que você está vendo, que contam sobre a importância da onça, como é que vive a onça, de uma forma super bacana, super lúdica. Tem essa visão do saleiro, então você consegue ver ali, a história está contada com todos os detalhes de como é que era esse lugar, né, para você poder identificar, entender essa questão da caça, e vai passando por essa mata maravilhosa. Não, e eu acho que o mais bacana, né, além de toda a experiência proporcionada pela trilha da onça, é você perceber o que pode ser feito quando o governo, né, aqui no caso o ICMBio, junto de uma organização não governamental, a ONG Onças do Iguaçu, e a sociedade civil, representada pelo casal do Mauri e da Kátia, quando se unem, o que sai? Quer dizer, foi um prazer enorme realmente poder presenciar esse trabalho que está sendo realizado, que foi conquistado através do diálogo e através de interação de pessoas tão bacanas que a gente teve o prazer de conhecer. Então fica aqui a nossa recomendação, vale muito a pena. Se você for de bicicleta, são 22 quilômetros, né? Ida e volta, tem os pontos específicos que você passa, você cruza um rio, você pode ir observando. A gente teve a oportunidade de ver um veado, eu acho que você não viu, vocês estavam na frente, né? Eu tive a oportunidade de ver ele correndo assim, saindo em disparada, foi incrível a situação. Então fica aqui o nosso convite. E um outro exemplo, né, de
quando essas três instâncias aqui se unem, é uma outra trilha que é saindo da propriedade Toca da Onça, né, que é um rancho Jaguareté, também de um casal incrível que a gente conseguiu conhecer e conviver, conversar, que é o Marcos e a Suzy, que eles têm uma história que vale a pena contar, né, que é incrível, assim. Eles tinham ali o gado que eles vendiam o leite, mas eles ficam no fundão, né? Era um lugar muito longe que nem o leiteiro estava mais querendo chegar. Ele falou para ele: olha, Marcos, eu não vou chegar até aqui porque não tá valendo a pena, é muito difícil o acesso. No fundão da cidade, mas na borda do parque, Isso, né? na borda do Colado no parque. Isso, faz divisa ali. E ele estava então preocupado com essa situação e logo depois uma onça foi... Peraí, desculpa, ele estava preocupado com essa situação de que não estava difícil de irem buscar o leite dele, também porque o custo para ele não estava mais fazendo sentido, né? Porque o que ele ganhava com o leite versus o que ele pagava com a ração dos animais era muito pouco, né? Uhum. Ele começou a ver que não estava valendo a pena. Exato. Ele estava muito preocupado em como seria sustentável esse trabalho deles. E justo nessa situação, quando ele estava com essa preocupação toda, veio uma onça e pegou quatro cabeças de gado dele. Ele ficou, obviamente, extremamente revoltado com essa situação, mas o que ele fez? Ele ligou para o pessoal do Onças do Iguaçu, da ONG, e o pessoal foi lá e desenvolveu um trabalho com ele. Primeiro, de organização do espaço para não favorecer que a onça saia do mato, né? Para ir pegar o gado. A gente falou sobre isso de uma maneira bem mais profunda no primeiro vídeo, então, do Parque de Iguaçu. A gente convida vocês a olharem ele para entender melhor essa situação. Mas voltando então para o Marcos e a Suzy, conversando com o pessoal do parque, com o pessoal do parque e do Onças do Iguaçu, eles tiveram a ideia de fazer um rancho para receber esse pessoal do cicloturismo, porque ele percebeu que tinha uma passagem muito grande de pessoas ali, mas que não tinham onde ficar, não tinham onde se hospedar, não tinha uma água, não tinha uma cerveja, não tinha, enfim, uma infraestrutura. E ele criou então o Rancho Jaguareté, ele criou a Toca da Onça, que é uma propriedade que está ali toda regulamentada em termos de sustentabilidade, né, de não ter desmatamento, de ter o tratamento dos resíduos, não tem o lixo. E ele também desenvolveu, tá para abrir, né, para inaugurar a Trilha da Onça, que é uma trilha de 7 quilômetros. Também uma trilha bem simples, né? No sentido, não tem muita subida, nem muita descida, mas uma trilha ali no meio da mata, que é uma delícia de você fazer. E numa área mais distante, né? Essa trilha, ela consegue entrar mais no meio da mata, e que você consegue ver a exuberância dessa vegetação. E um caso de muito sucesso. É muito interessante a gente escutar o Marcos falando que hoje ele agradece a onça por ter pego o gado e a transformação que ele teve a partir dessa vivência, a partir dessa experiência, e que hoje ele está, inclusive, expandindo o negócio, ele está querendo construir mais uma Toca da Onça para receber pessoas, vai ter uma piscina, enfim, foi toda uma transformação propiciada por esse incidente, mas que junto com o outro grupo, né, essa tríade, governo, ICMBio, terceiro setor e sociedade civil, foi possível transformar essa situação. É demais. E bom, um terceiro lugar que a gente foi, ali um pouquinho mais afastado, foi na cidade de Céu Azul. Ali tem uma base avançada do ICMBio.
e tem 3 trilhas ali. Tem uma trilha que é uma ecotrilha, é uma trilha bem curtinha, ela deve ter 1 quilômetro e pouco. É uma trilha que ela é usada para educação ambiental, principalmente com crianças, não só, mas principalmente com crianças, né? Então, elas vão ali, tem alguns monitores, inclusive, para acompanhar nessa trilha, para quem nunca foi. E você consegue, é bem perto da cidade, o pessoal da cidade de Céu Azul usa bastante esse espaço para lazer. E ali tem uma floresta dessas também, assim, que você consegue caminhar e que você caminha assim, olhando para cima o tempo inteiro, porque você fica abismado de ver aquelas árvores que tinha uma peroba rosa que era estimada em ter 700 anos. Peroba rosa de uns 600 ou 700 anos. Né? 700 anos. 700 anos. Né? Então, tem tantas outras ali, algumas que você consegue chegar mais perto, outras não. As frutinhas, o jaracatiá, a gente foi acompanhado por um grupo de macacos prego também, uma hora que vieram se aproximar e ficar olhando a gente, né? Enfim. Mas essa trilha em si já vale muito a pena de fazer. E ela conecta com outras 2 trilhas. Uma das trilhas está aberta, a outra ainda está sendo desenvolvida. A que está aberta é a trilha do Manuel Gomes, né? É uma trilha, então, que ela começa ali numa nascente. Bom, a gente está aqui ainda na trilha Manuel Gomes e aqui era o que deveria ser uma cachoeira. O Anísio está trabalhando aqui há 16 anos. 16 anos e ele nunca tinha visto essa cachoeira sem água, sem absolutamente nenhuma água. Bom, em Curitiba tem 2 anos já que está com racionamento de água, né? 1 dia e meio a cidade fica com água, 1 dia e meio a cidade fica sem água. É assustador isso aqui. O parque é maravilhoso, mas isso daqui é assustador. Imaginar que no mesmo parque que você tem as cataratas, que são um símbolo da magnitude da água deste país, uma das 7 maravilhas do mundo, você tem no mesmo parque, preservado, né, desde 39, essa situação aqui. Acho que é importante que todo mundo saiba também o que está acontecendo. Que era onde os antigos habitantes ali de Céu Azul iam se abastecer de água, né? E aqui a gente estava numa região em que há 4 anos que não tem uma boa chuva, como o pessoal fala, né? Então essa nascente secou completamente por primeira vez. As pessoas todas que a gente falou, gente que está lá há 16, há 20 anos, né? Elas nunca viram e elas nunca ouviram relatos de ter secado. Bem, meu nome é Anísio, então a gente está com os colegas aqui. E aqui nós estamos na nascente, Manuel Gomes. Manuel Gomes, ele foi uma família que vieram para Céu Azul nos anos 60 e eles descobriram essa nascente, uma água para utilizar em casa. Como eles não tinham água encanada, nada, né? Então eles utilizavam essa nascente aqui, eles buscavam água para fazer comida, para lavar roupa, para tomar banho, tudo era buscado aqui em vasilha. Aí, então se tornam 57 anos, nós temos a cidade hoje e eles falaram que 57 anos agora que ela secou, ela sumiu, né, por falta da seca, da chuva, então as coisas foram mudando e é isso que acontece. Por isso nós temos que cuidar da natureza para não acontecer, né, esse tipo de coisa. É isso que está acontecendo, né? Ela devolve tudo que o homem planta, diz que colhe, né? Então a gente está torcendo aí para que volta a chuva de volta e ela vai voltar. A gente quer assim que voltar a chuvarada, ela sobe de novo. Beleza? Então, isso é bastante preocupante, né, o que está acontecendo nessa região. Bom, no Brasil todo, mas nessa região específica em relação à seca. Mas isso não tira a beleza da trilha, né? Então, você caminha por essa trilha, ela tem ali acho que uns 6 a 8 quilômetros ida e volta. E você consegue então ver algumas outras nascentes, algumas cachoeiras, todas com pouca água hoje, mas
O que rouba a cena são as árvores, né? As árvores e principalmente a peroba rosa, que é a grande rainha desse lugar. Ela acaba tendo uma presença muito grande, né? Literalmente. E é uma área que está muito bem conservada. Né? Não, é incrível você... e olha que a gente anda no meio do mato, né? Mas assim, é incrível você entrar num lugar em que você tem essa sensação da magnitude do que é uma árvore de 700 anos, né? Você consegue sentir isso, você não é uma questão racional, não é que você pensa, nossa, essa árvore tem 700 anos, o que aconteceu? Gente, 700 anos a colonização portuguesa não tinha chegado aqui, né? Então, assim, é muito antigo. O que essa peroba rosa já não viu nessa vida enquanto a gente estava ali observando ela? Então, é um negócio, assim, fora do comum. Há 500 anos ela decidiu que um galho ia para lá e o outro para 500, né? Exato. Há 100 anos ela decidiu que esse galho ela não ia botar mais força e que ia botar para lá. Enfim, né? Porque cresceu uma outra árvore há 300 anos do lado dela. É incrível. Olha o tamanho dessa árvore canjerana, que é um microcosmos. Olha só, tem ali o filodendro apoiado nela, um monte de raiz já do filodendro chegando aqui no chão. Tem ali aquela outra que eu esqueci o nome. Que coisa incrível, incrível. Magnitude dessa árvore. E a nossa grande recomendação, então, para este parque é: reserve tempo para o não planejado, porque uma vez que você vai estar lá, você vai descobrir outros lugares que você poderia ter ido, outras regiões, outras cidades, outros municípios. E essa questão de, uma vez lá, se permitir ver para que lado que o seu desejo, né, gostaria de te levar, conversar com essas pessoas, poder se hospedar, por exemplo, na Toca da Onça, poder conversar e entender todas essas histórias são fundamentais, né? Então, a gente gostaria muito que você pudesse deixar esse tempinho para o não planejado dentro do seu planejamento. É isso aí. Obrigada. Obrigado. E até o próximo parque.